Muito bem, nós estamos estudando sobre este livro, que fala sobre família, e hoje nós queremos estudar sobre o triunfo da graça. O triunfo da graça. E os convido a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 24. Ou melhor, versículo 14 ao versículo 24. Gênesis, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 24. Diz o texto: Então o Senhor disse à serpente: Visto que isso que fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pós, e ao pós tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir, deu uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem. Nós temos nesse texto, um texto que fala sobre um momento inicial da raça humana, quando após Adão e Eva pecarem contra o Senhor, eles têm ali uma sentença, uma conversa com o Senhor. E nós já vimos que o propósito de Deus para a família era refletir a imagem de Deus, era reproduzir a imagem de Deus, representar a imagem de Deus. Esse era o propósito de Deus para com a sua criação, para com o homem, para com a mulher. Ele deveria, no seu trato, na sua forma, no seu jeito de ser, uma vez que era a imagem de Deus, ele deveria reproduzir, refletir e representar Deus neste mundo, na terra. Deus o colocou no Éden e disse: multiplicai, ou seja, reproduza a imagem de Deus. Cuide do jardim. Então ele deveria, como um gerente, um cuidador, ele deveria estar
cuidando do jardim do Éden. Né? O Senhor determinou, cuide do jardim do Éden. E ele fez isso por algum tempo. Né? Ele fez isso por algum tempo. Mas veio o pecado. Domingo passado nós estudamos sobre o pecado. O pecado trouxe conflito conjugal, ele trouxe dor na criação dos filhos, como nós vimos no texto aqui, e trouxe também trabalho doloroso. Né? Então, conforme o texto, nós vimos que o casal passaria a ter conflitos. Né? Deus já considerou isso. Ele disse à mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ou seja, a mulher tentando de alguma forma sobressair na liderança do marido. Né? Dor na criação dos filhos. Eu sei que o parto traz dor, não traz? Mas muitas vezes a dor é maior quando você tenta levar os seus filhos para o Senhor Jesus e eles não seguem, eles não caminham. A dor acaba sendo maior e o homem deveria ter um trabalho doloroso a partir de agora. Né? Maldita é a terra por tua causa. O homem não recebeu maldição. Quem recebeu maldição? A serpente e a terra. Mas o homem teria uma disciplina ali. Teria que suar a camisa para conseguir o pão de cada dia. É isso que a gente faz, né? Todos nós fazemos isso. Temos um trabalho doloroso. Não tem jeito. Né? Você tem que trabalhar para sustentar você e a sua casa. Né? Então, esses são os reflexos do pecado. Muito bem, mas veio a redenção. Né? Casamento redimido, paternidade redimida, trabalho redimido. Como isso? Como isso? O homem pecou, desobedeceu a Deus, né? E o Senhor mesmo, ele providencia a redenção. E é extraordinário isso porque, veja, o homem desobedeceu a Deus. Ele poderia, de um jeito assim, já rápido, resolver essa história, né? Mata o homem, pronto, faz outro homem. Ele não fez isso? Ele não criou o homem? Não. Ele mesmo tomou a iniciativa de redimir o homem. Primeiro, nós vemos no texto que ele busca um diálogo com Adão e Eva, dá oportunidade para eles confessarem. Onde você está, Adão? Cadê você? Estou escondido aqui, estou com vergonha. Deus mesmo tomou a iniciativa de redimir o homem, dá já a oportunidade para o homem confessar o seu pecado. Né? O que mais Deus fez? Deus resolve a questão da serpente. Por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto, essa passagem, tida como proto-evangelho, é o texto que já marca, né, já profetiza a vinda do Messias, do Senhor Jesus, que haveria de morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Então, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele já encaminha para o homem a redenção. Que coisa extraordinária. Por toda a Bíblia, nós vemos Deus tomando a iniciativa para trazer o homem de volta, para buscar o homem para junto de si. Por toda a Bíblia nós vemos isso. Já no início, quando o homem pecou, Deus faz isso. Deus talvez soubesse que o homem haveria de pecar, e Deus então toma a iniciativa, né, de salvar o homem, de redimir o homem. E se nós seguirmos esses textos que estão ali registrados em Efésios, em Gálatas, sobre o nosso relacionamento um com o outro, nós vamos ver
que é possível viver uma vida comum, uma vida de graça e de bondade, uma vida de paz neste mundo. Agora, como promover e dar condições para que a minha casa experimente o triunfo da graça de Deus? Eu já sei o que Deus fez. Todos nós aqui sabemos. Eu sei, né, a história bíblica. Nós sabemos, né? Esse texto que nós acabamos de ler, né, que o Senhor Deus providenciou ali a redenção para o homem, é conhecido, não é? Todos nós sabemos, né, que Deus é maravilhoso. Deus é um Deus que ama o pecador. Ele aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Mas como então eu promovo esse ambiente de graça nos meus relacionamentos? Como eu faço isso? Eu queria pensar com os irmãos como nós podemos promover, né, e dar condições para que nós tenhamos um ambiente de graça no nosso relacionamento, na nossa casa. E eu os convido a abrirem suas Bíblias nesse texto que está aí, Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o texto a partir do versículo 11. Deixa sua Bíblia marcada aí, nós vamos usar bastante esse texto. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai:
há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu filho, este teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse texto é bastante interessante e fala deste filho que chegou para o seu pai e falou: pai, eu quero a minha parte na herança. Imagine o seu filho chegando e falando isso. Hein? Imagine você, filha, Débora, né, que está aqui, e fala assim: pai, eu quero minha parte na herança. Aqui para o nosso povo, para a nossa cultura, isso é uma coisa terrível. Imagine isso na cultura daquela época. Né? Praticamente o filho estava dizendo: pai, eu quero que você morra. Daí o meu direito aqui, a minha parte, né? E diz o texto que esse jovem saiu e desperdiçou tudo que tinha, tudo. Né? Mas o que diz aí qual que é a primeira palavra que tem no versículo 11? Qual a primeira palavra? Continuou, é isso? Né? Ou seja, tem alguma coisa mais. Antes, o Senhor Jesus fala uma outra parábola, que é a parábola da dracma perdida, né? Que fala de uma mulher que, tendo 10 dracmas, perdeu uma. É isso? Mas aqui, qual a primeira palavra desse texto, do versículo 8? Ou. Aqui é uma conjunção, certo? Nós temos uma conjunção aqui. O texto anterior fala sobre uma outra parábola, a parábola da ovelha perdida. Não é? Fala de um homem que possuía 100 ovelhas. Uma estava perdida no deserto. E ele foi, então, à procura dessas ovelhas. Deixou as 99 e foi à procura dessa ovelha perdida. Mas qual que é a primeira palavra que tem nesse texto? Então, ou seja, nós temos aqui também uma nova ligação com o texto anterior. E qual que é o texto anterior? Versículo 1 e versículo 2 de Lucas 15. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então o Senhor Jesus falou essas 3 parábolas para responder àquela reclamação dos fariseus. Não é isso que entendemos o texto? Veja como o Senhor Jesus é maravilhoso. Ele está ali, né, dando atenção, ensinando aos pecadores, levando a salvação aos pecadores, e aqueles fariseus estão reclamando disso. Falei assim: olha aí ele, o Senhor Jesus não estava ali dançando, tomando uma com eles, não. Diz o texto que aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores para o ouvir. Eles estavam ali para ouvir o Mestre, para ouvir o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era conhecido como aquele que fazia milagres, aquele que curava, aquele que restaurava. Aqueles pecadores estavam ali para receber do Senhor, para ouvir do Senhor. E aqueles publicanos, então, aqueles fariseus reclamam disso. E é interessante ouvir, né,
as parábolas do Senhor Jesus. Ele fala de uma ovelha perdida, de uma dracma perdida e fala do filho pródigo. O Senhor Jesus fala de amor ao pecador, ele fala de graça ao pecador. Ele fala de amor e graça ao pecador. E nós devemos considerar isso. A pessoa só vai até o Senhor Jesus se ela reconhece que é pecador. Ninguém vai para buscar a graça do Senhor Jesus se ela não reconhecer que ela é pecadora. E eu gostaria de pensar com os irmãos, então, sobre essa situação aqui do texto. Diz o texto, no versículo 17, que caindo o filho pródigo em si, versículo 17, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Por que que o filho, que ele sabia o que tinha feito, ele praticamente abandonou o seu pai, desprezou o seu pai, desprezou a sua casa, tudo que tinha. Ele sabia que tinha pecado, ele sabia que tinha feito errado. Ele resolveu levantar e voltar para a sua casa. Por que ele fez isso? Porque o pai dele tinha uma casa muito boa, uma casa agradável, tinha uma casa na praia, não sei. A gente sabe que o pai dele era uma pessoa de posse, mas será que era por isso? Porque a casa era boa? Porque ele tinha trabalhadores? Porque tinha servo? Por que que esse homem resolveu voltar para a casa dele? Por quê? Por que será? E eu gostaria de considerar algumas coisas que tinha na casa do filho pródigo e que não pode faltar na nossa casa. Algumas coisas que o filho pródigo tinha na casa dele e que não podem faltar na nossa casa. Em hipótese alguma. O lugar da casa do filho pródigo era um lugar de esperança. Era um lugar de esperança. Aquele homem tinha maltratado seu pai. Tinha desprezado seu pai. E ele era um pecador, ele sabia que a vida que ele estava vivendo não era boa. Era totalmente fora dos planos do Senhor. Mas ele sabia que na casa do pai dele era um lugar de esperança. Meus queridos, a nossa casa tem que ser um lugar de esperança. A sua casa é um lugar de esperança? O que você tem plantado na sua casa? Nós podemos escolher o que plantamos. Isso nós podemos. A colheita vai estar em função daquilo que nós plantamos. Por certo, aquele pai, ele tinha uma esperança. Meu filho ainda vai voltar. Eu plantei algumas coisas na vida dele que ele vai voltar. Por certo, aquele pai dobrava os joelhos no chão e clamava: meu filho, volte. Senhor, traga meu filho de volta. Aquele pai, diz o texto, no versículo 20, vinha ele e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Quando seu pai o avistou. O seu pai estava à porta, o seu pai estava à janela, o seu pai estava esperando o seu filho voltar.
a nossa casa tem que ser um lugar de esperança. Nós temos que cuidar daquilo que nós plantamos com o nosso cônjuge, com nossos filhos, de maneira que, por pior que as coisas aconteçam, pior das circunstâncias que venham sobre a nossa casa, ainda haja esperança de que as coisas retornem à normalidade. Retornem à normalidade. A casa do filho pródigo era um lugar de esperança. Mas o que ainda tinha mais na casa do filho pródigo? A casa do filho pródigo era um lugar de confissão honesta. Versículo 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho teve a oportunidade de confessar o seu pecado. As pessoas que vivem com você têm facilidade de confessar um erro, um pecado? Ou se ele quiser fazer isso, sabe que vai levar uma invertida? Muitas vezes isso acontece. Mas aquele filho, ele teve a oportunidade, ele teve a abertura de confessar o seu pecado. Infelizmente, tem muitas pessoas que ficam com o seu dedo apontando. E se uma pessoa erra, ele continua ali apontando os seus erros. Aquele filho, ele teve essa oportunidade, ele teve a abertura. Ele disse: Pai, eu pequei. Eu sei que o que eu fiz é errado. Me perdoa, Pai. Ele teve essa abertura. Há esse ambiente na sua casa. As pessoas, os seus filhos, o seu cônjuge pode confessar abertamente: olha, eu cometi um erro. E eu dou graças a Deus porque nós podemos ter esse ambiente em casa, mas também no trabalho. Eu tenho um lugar bom e eu tenho um chefe que você pode chegar nele e falar assim: ó, eu errei. E é melhor que seja assim. As pessoas que convivem com você precisam ver essa abertura em você. Às vezes você pode ser um chefe, ser alguém que tem autoridade, mas se você for aquela pessoa, coronel, aquela pessoa que está ali sempre apertando, sempre apontando o dedo, né? A pessoa não vai ter abertura. Né? E aqui nós vemos no texto que o seu pai deu a oportunidade. Né? Aquele filho, ele tinha, então, condição de confessar o seu pecado. E outra coisa que nós vemos, que a casa do filho pródigo era um lugar de graça geradora de perdão. Então, aquele pai, diz o texto no versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: opa, para aí. Antes que o filho confessasse o seu pecado, o pai dele já o havia abraçado, já o havia beijado, já o havia recebido, já havia compadecido dele. Então, a casa do filho pródigo era uma casa onde havia graça geradora de perdão. O seu pai, uma vez que viu ele
teve compaixão do seu filho, compadecido dele, já o abraçou, já tomou a iniciativa de perdoar. Você tem conseguido fazer isso? Você tem conseguido olhar para aquela pessoa que está ao seu lado com compaixão? Quem conta essa parábola, meus irmãos, é o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário em nossos lugares. Aquele que estava com os pecadores ali, aquele que veio para nos salvar. Aquele que, por causa daquele pecado de Adão e Eva ali, que nós lemos no início da aula, ele já recebeu a maldição do pecado sobre a vida dele, né, na cruz do Calvário. Então, a casa do filho pródigo era um lugar de graça geradora de perdão. E nós vemos no versículo 22, então, versículo 21, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. O que quer dizer essa atitude do pai? De colocar o anel no dedo, as sandálias nos pés. Quem gostaria de contribuir? O que quer dizer essa atitude do pai de pôr o anel no dedo e botar a sandália nos pés do filho? Oi? Restituiu a honra. Né? Restituiu a honra. O que o pai de José deu para José no Egito? Uma capa importante. O que o rei Faraó deu para José? Um anel, né? Isso tinha um simbolismo muito grande. E nós vemos aqui, então, o pai do filho pródigo já restituindo a honra para aquele filho, recebendo ele de volta para a sua casa, dando a todos os benefícios que ele poderia ter, né, como seu filho. Então, a casa do filho pródigo era um lugar, né, de graça geradora de perdão. Como que você tem tratado os erros, os pecados? Até o dia em que nós formos levados para o céu, nós teremos desafios, problemas, erros. Como nós temos tratado? O pai, quando recebeu o filho, quando o filho pediu perdão, ele não discutiu com o filho, não quis discutir os motivos, as razões, ele não quis ali, falou assim, não, mas você fez isso, fez aquilo. Não, vamos pensar aqui tudo o que aconteceu. Não, ele simplesmente perdoou o seu filho. E muitas vezes nós não conseguimos perdoar porque fazemos isso. Queremos discutir as razões, queremos discutir os motivos e nunca conseguimos tratar as coisas. Nunca conseguimos gerar graça, gerar um ambiente que seja agradável. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por todos os nossos pecados, seja quais são eles. E nós devemos fazer isso, nós devemos amar o próximo assim como o Senhor Jesus nos amou. Você tem feito isso? Você tem perdoado aquele que pisa no seu calo, aquele que às vezes fala uma palavrinha lá que você não gostou? Ou você já arruma um jeito de discutir? Não, não é isso, para aí. Como que você tem tratado o erro do seu próximo?
Como que você tem tratado? Aquele filho, aquele pecador, voltou para sua casa, porque ele sabia que lá ele ia encontrar graça. Ele encontraria graça. Né? Mas o que mais nós temos na casa do filho pródigo? O que será, hein? Vamos lá. A casa do filho pródigo era um lugar de carinho, afago e aconchego. Né? Versículo 20 diz: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Né? A sua casa é um lugar de aconchego, de afago, de carinho, de cuidado, de atenção. Os meus filhos, eles gostam muito do colo da mãe, sabia? Ainda grandinhos. Mexe aqui no meu cabelo, mãe. Os meninos já agora têm as suas esposas, né? Mas até um dia antes, né, de ir para o casamento, mãe, mexe aqui nas minhas costas, vai. Aconchego. Quem não gosta disso? Carinho. Quem não gosta disso? Minha esposa gosta quando eu faço um carinho nela. Também, né? O cônjuge gosta quando você faz um carinho, um cuidado, uma atenção. Tem isso na sua casa? Tem. Você faz isso para o seu pai também? Né? Para sua mãe, não é só o pai e a mãe para com o filho, né? É o filho para com o pai também. É isso, né? Cadê o carinho? Cadê o aconchego? Na casa do filho pródigo tinha aconchego, tinha carinho. O amor que eles tinham entre eles lá se manifestava também nessas coisas. Não somente graça, perdão, não somente, né, a capacidade de você dizer errei, mas também tinha aconchego, tinha carinho. Né? Vamos promover isso. Vamos promover isso na nossa casa, como isso é importante, como isso faz bem, não faz? Né? Isso faz um bem extraordinário, é maravilhoso, né? Isso deixa você mais leve quando isso acontece. Na casa do filho pródigo tinha aconchego, né? Tinha carinho, né? Isso é maravilhoso. O que mais tinha na casa do filho pródigo? A casa do filho pródigo tinha alegria, era um lugar de alegria. Versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A casa do filho pródigo tinha a alegria. Para quem me conhece mais de perto, sabe que na minha casa tem uma senha. Né? Paz e alegria. Essa é a chave. Paz e alegria. Epa, epa. Paz e alegria, vamos lá. Na casa do filho pródigo tinha alegria. Por isso que ele voltou. Não era aquele ambiente ríspido, não era aquele ambiente truculento, não era aquele ambiente que era dedo na cara. Quando você tinha alegria. E como isso faz diferença. Eu preciso promover alegria para minha casa. Como eu gosto de juntar a minha turma, sentar naquela mesa grande, porque
tem que ser uma mesa grande. E conversar, vamos comer, vamos falar dos nossos sonhos, vamos falar dos nossos planos, vamos brincar um pouco. Isso tem na sua casa? Tem alegria na sua casa? Todas essas coisas fizeram com que aquele filho que estava num lugar difícil, de pecado, estava afastado, estava longe da sua casa, fizesse com que ele caísse em si. Não, estou no lugar errado. Estou no lugar errado. Minha casa, a casa do meu pai, é um lugar de esperança, é um lugar de confissão honesta, é um lugar de graça geradora de perdão, é um lugar de carinho, afago e aconchego, é um lugar de alegria. O que eu estou fazendo aqui? Estou no lugar errado. Eu tenho que estar na minha casa mesmo. Meus irmãos, nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Nós conhecemos a graça do nosso Deus. Mas nós temos que aplicar isso na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa casa. De nada adianta eu conhecer e reconhecer a graça do nosso Deus se eu não viver ela no meu ambiente, aonde eu vivo. Você tem manifestado a graça de Deus nos seus relacionamentos? Deus nos amou de forma grande, de forma elevada. E mesmo quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, Deus já providenciou a sua graça, Deus já providenciou o Cordeiro, Deus já tratou do homem, do pecado do homem. E como que nós temos tratado aquele que, muitas vezes, na minha visão, porque talvez a minha visão não está correta, como eu tenho tratado aqueles que estão ao meu redor? E que às vezes cometem um erro conforme a minha visão. Com graça e com bondade, tenho vivido essa graça do nosso Deus nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, seja dentro de casa, seja fora de casa. A proposta, o contexto que eu tenho colocado aqui é dentro de casa, mas não precisa ser dentro de casa. As pessoas precisam ver você lá no trabalho, na casa, que você é uma pessoa diferente, que você é uma pessoa transformada, que você é uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus. De nada adianta eu ser como aqueles fariseus, que se diziam os tais, eram religiosos, porque era isso que eles diziam. Nas 3 parábolas que nós temos o Senhor Jesus falando ali, aquele filho mais velho era o fariseu, representava o fariseu. Aquelas 99 ovelhas representavam os fariseus. Aquelas moedas que não estavam perdidas representavam os fariseus. Mas e daí? Eles não tinham amor ao pecador. Eles não amavam o pecador. E era isso que o Senhor Jesus queria mostrar para eles. E das 3 parábolas, tem 3 palavrinhas que o Senhor Jesus coloca. E que mostra o seu amor, a sua bondade para com o pecador. No capítulo 15, no versículo 6 diz: indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, falando daquele homem que achou a ovelha perdida. Amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Alegrai-vos, achei o que estava perdido. No versículo 9, sobre a
dracma perdida. E tendo-o achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que estava perdida. Alegria, achei, e estava perdida, aquilo que estava perdido. E no versículo 32, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Né? Então, o Senhor Jesus se alegra quando um pecador se arrepende. Quando um pecador vai a seu encontro. E diz o texto, né, no versículo 7, digo-vos assim, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. O que ele quer dizer isso? Que há muito mais alegria no céu por um pecador arrependido do que por aqueles fariseus que se acham justos e que se acham justos e ficam apontando o dedo para o pecador. Você ama o pecador? Você ama o pecador assim como o Senhor Jesus ama? Veio para nós graça, uma graça maravilhosa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O apóstolo Paulo, nos seus primeiros capítulos, ele fala do pecado dos gentios, fala do pecado do povo judeu, e o resultado disso é que, no capítulo 3, ele fala, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o nosso Deus nos alcançou, meus irmãos. Nosso Deus nos alcançou. E aonde abundar o pecado, tem que abundar a graça. Nós temos que cuidar daquele que está ao nosso redor, mesmo que seja um pecador. Tem abundado graça na sua vida, nos seus relacionamentos. O pecador consegue chegar a você. O pecador consegue chegar a você. Eu quero deixar esse desafio para os irmãos aqui, que estão reunidos aqui. Que essa graça que alcançou a sua vida, você possa refleti-la para o seu próximo. E que na sua casa seja um lugar onde a graça abunde, mesmo diante das dificuldades. Mesmo diante das dificuldades que venham nos seus relacionamentos, que a graça do Senhor venha superabundar. E que a sua casa seja um lugar de esperança. Que a sua casa seja um lugar de confissão honesta. Que haja abertura para a confissão de pecados. Que a sua casa seja um lugar de graça geradora de perdão. Que a sua casa seja um lugar de carinho, de afago. E que sua casa seja um lugar de alegria. Amém? Que Deus venha, de fato, abençoar a sua vida. De maneira que essa graça que um dia lhe alcançou possa ser refletida diariamente na sua vida. Vamos orar? Bondoso Deus,
muito obrigado. Muito obrigado porque a tua graça nos alcançou. Muito obrigado, Senhor. O homem pecou. Lá no Éden, ele pecou. E esse pecado, ele trouxe consequências dolorosas para nós. Mas mesmo lá o Senhor providenciou, né, a salvação. Mesmo lá o Senhor veio de encontro com o pecador. E por toda a história, Senhor, nós temos observado isso. O Senhor vindo ao nosso encontro para derramar da sua graça maravilhosa. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te engrandecemos por isso, porque fomos alcançados pela tua graça. Louvado seja o Senhor, porque nós de fato não merecemos, mas a tua graça é maior. Aleluia, Senhor. Glória te damos. Mas, ó Deus, nos ajude a manifestar a sua graça onde nós vivemos. Nos ajude a isso. Nos ajude a ter uma casa, Senhor, como a casa do filho pródigo, de maneira que não haja constrangimento, de maneira que a alegria reine na nossa casa, Senhor. Nos dê esse direcionamento, nos dê essa direção, nos ajude a isso, Senhor. E, ó Deus, que a sua bondade, a sua graça continue sobre nós, pois dependemos de nós, dependemos do Senhor, dependemos disso, Senhor. Ó Deus de amor, nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bom, terminou cedo a nossa aula, né? Mas que essa breve palavra encontre uma aplicação, né, na vida dos irmãos. Tenho sido abençoado por isso, tenho sido agraciado por isso e tenho certeza que é a vontade de Deus. Deus os abençoe, irmão.